Se você é cristão ou se você não é cristão, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre uma importante profecia que se cumpre acerca da volta de Cristo. Jesus Cristo está na iminência de buscar a sua igreja. Ele buscará uma igreja lavada e redimida no seu sangue, no sangue do Cordeiro. E nós estamos muito próximos desse evento. Diversos sinais e profecias bíblicas foram deixadas a nós na Bíblia Sagrada para nos demonstrar, para nos deixar alertas acerca da proximidade da volta de Cristo. O apóstolo Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios. Deus usou tremendamente o apóstolo Paulo em toda a sua trajetória e em todo o seu ministério cristão. O apóstolo Paulo escreveu praticamente todo o Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Foram ao todo 13 livros, entre eles Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Gálatas, Filemão, Tito, enfim, foi um homem tremendamente usado pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo escreveu uma profecia para os nossos dias, uma profecia para a nossa geração. Está em 1 Timóteo capítulo 4. Vamos ler o texto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Preste bem atenção nessa profecia dada pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Ele diz, mas o Espírito expressamente diz, o Espírito está com letra maiúscula, portanto o apóstolo Paulo está falando da parte de Deus. Ele diz, o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos, portanto não era no tempo do apóstolo Paulo, ele se refere aos últimos tempos, o nosso tempo. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O apóstolo Paulo profetiza que nos últimos dias haverá uma apostasia. A palavra apostasia vem da palavra grega apóstasis, que significa afastamento deliberado e definitivo de alguma coisa. Portanto, a apostasia da fé é um afastamento da fé genuína, é um afastamento da fé verdadeira para seguir doutrinas de demônios, práticas condenáveis pela palavra de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias, nos nossos dias, haverá, como sinal da vinda de Cristo, uma apostasia sem precedentes. As pessoas se afastarão da fé verdadeira, se afastarão das práticas genuínas cristãs para praticarem atos, para praticarem coisas totalmente em desacordo e contrárias à palavra de Deus. Talvez você seja uma pessoa que vai à igreja no domingo e você não tem mais sentido a presença de Deus, você não tem mais sentido o poder de Deus. Parece que Deus se afastou daquele lugar. Possivelmente é porque a sua igreja está vivendo um tempo de apostasia. Haverá uma apostasia cristã e já está havendo, já está em cumprimento essa profecia, esse sinal, antes da vinda de Jesus. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, para nós termos vida espiritual, vida com Deus, nós precisamos ter alimento espiritual. Se você se sente fraco, desanimado na caminhada cristã, é porque possivelmente você está sem alimento espiritual. Você está sem comida que vem do céu. Porque a sua igreja ou a sua denominação cristã vive uma apostasia. A apostasia profetizada pelo apóstolo Paulo. Paulo emprestou a sua vida ao Espírito Santo. Ele foi tremendamente usado pelo poder de Deus. Ele disse que nos últimos dias haveria uma apostasia no meio da fé cristã. Portanto, se você tem visto que há uma corrupção generalizada em muitas igrejas, eu não falo todas as igrejas, que fique bem claro, porque muitas igrejas ainda pregam a palavra, talvez não são muitas, mas algumas ainda pregam a palavra, mas a grande maioria das igrejas vive um tempo de apostasia e esfriamento espiritual. E a consequência disso decorre exatamente de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, conforme profetizado pelo apóstolo Paulo.
Jesus Cristo está na iminência de buscar a sua igreja. A qualquer momento, o Senhor pode vir buscar o seu povo. E um dos sinais que evidencia que a volta de Jesus realmente se aproxima é o esfriamento espiritual da igreja. As pessoas hoje entram nas igrejas e saem das igrejas e não sentem absolutamente nada. O apóstolo Paulo falou sobre um culto racional. A pessoa recebeu o poder de Deus de forma racional. Mas as pessoas, infelizmente, elas têm entrado e elas têm saído das igrejas. E como elas entram, é assim como elas saem. Elas não recebem alimento. Elas não recebem mais o poder de Deus, porque há um esfriamento espiritual no meio da igreja que se alastrou não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas especialmente na igreja brasileira. Portanto, quando o apóstolo Paulo profetiza que nos últimos tempos apostatarão da fé, ele está dizendo que haverá nos últimos dias uma grande procura pelas coisas de Deus, mas infelizmente poucas pessoas dispostas a dar o verdadeiro alimento, porque muitos se afastarão da fé cristã. Então é de se esperar nos últimos dias, é de se esperar nos nossos dias, práticas e coisas relacionadas à igreja que são extremamente vergonhosas, vexatórias. É de se esperar nos últimos dias que a igreja não esteja mais seguindo o caminho da sã doutrina, e sim o caminho de bizarrices, de práticas totalmente estranhas, aquilo que foi ensinado pela palavra de Deus. Eu quero que você assista agora o que está acontecendo nas igrejas cristãs brasileiras. Veja comigo e acompanhe o cumprimento da profecia do apóstolo Paulo. Observe que as igrejas cristãs brasileiras, para arrebanharem pessoas e membros, elas têm se utilizado até mesmo de lutas dentro dos seus templos para atrair pessoas supostamente para Cristo. É bem sabido que aquilo que você atrai, com aquilo que você usa para atrair uma pessoa para a igreja, é aquilo que você terá que manter para que a pessoa permaneça na igreja. Na verdade, são pessoas que não querem a Cristo, elas querem entretenimento, elas querem diversão, elas querem fazer da igreja um círculo social. Exatamente por isso, pastores, falsos pastores, têm se utilizado de práticas abomináveis e dizendo ser estratégias para atrair pessoas para suas denominações. Assista comigo. É verdadeiramente assustador ver pessoas dançando funk dentro das igrejas evangélicas.
como se isso fosse uma prática normal, uma prática cristã. As pessoas estão querendo fazer santo o profano. Estão querendo santificar aquilo que é profano. E o resultado disso são lideranças e são liderados totalmente sem alimento espiritual, totalmente afastados da comunhão com Deus. Assista ainda comigo outras abominações cometidas dentro das igrejas evangélicas. Eu sou abençoado, eu posso naquele que me fortalece. Eu vivo em santidade, vivo na verdade, sempre na prisão da lei. Eu vivo em santidade, vivo na verdade, Jesus Cristo é o meu rei. Agora eu sou livre. Agora eu sou livre, lavado e remido. Esse é o som que já chegou, esse é o som do Senhor. Esse é o som que já chegou, esse é o som do Senhor. Há diversas outras abominações acontecendo no seio da Igreja Evangélica Brasileira. Você sabe muito bem que o homossexualismo é absolutamente condenável por Deus. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não odeia o homossexual, que fique bem claro. Deus não odeia o homossexual. Deus ama o homossexual, mas odeia a homossexualidade. E pastores ou pessoas que se dizem pastores estão fundando igrejas sob a bandeira da homossexualidade. Pastores gays. Realmente eu e você estamos vivendo no fim dos tempos. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Outras denominações estão fazendo qualquer negócio, qualquer coisa para adquirirem novos membros. É o caso de igrejas que promovem baladas gospel, carnaval gospel. É isso mesmo. Elas estão pegando o profano e tentando santificar aquilo que é sujo, aquilo que é imundo. Veja a matéria.
Perceba que a igreja evangélica brasileira, a igreja protestante, virou um verdadeiro circo, uma verdadeira bagunça. Há inúmeras práticas totalmente abomináveis, totalmente estranhas àquilo que é o propósito verdadeiro da igreja, que pastores e líderes estão se utilizando para adquirirem, para ter novos membros. Porque a sua consciência está cauterizada pelas suas próprias mentiras, como foi profetizado pelo apóstolo Paulo. Há coisas ainda mais assustadoras acontecendo em igrejas evangélicas, não só no Brasil, como fora do Brasil. Assista comigo. Porque tu vais, porque tu vais, olha este anjo bem pertinho de você. Cante comigo, por favor. ¿Sabes dónde viene? Eso viene.
vai sair da sua vida. Vamos lá. Aleluia. Segunda pastora. Terceira pastora. Eu milagre chegando sobre a sua vida. A quarta pastora. A quinta pastora. A sexta pastora. E a sétima que sou eu. Abre aí para eu chegar até aí. É uma vergonha. As igrejas evangélicas estão se tornando extremamente mundanas, tudo para arrebanhar novos membros, a fim de que isso se reverta de alguma maneira em lucro financeiro para os seus falsos líderes e seus falsos pastores. Essa é a razão porque muitas ovelhas estão perecendo, estão morrendo de fome do alimento espiritual. Porque há uma corrupção generalizada, uma apostasia da fé sem precedentes na história da igreja, que foi há quase 2000 anos atrás, profetizada pelo apóstolo Paulo. Você já imaginou que há séculos atrás, os discípulos e apóstolos foram mortos, perseguidos, torturados por amor ao Evangelho? E hoje, os cristãos estão cometendo verdadeiras abominações, jogando fora o preço alto que foi pago pelos cristãos primitivos para que o Evangelho fosse propagado e chegasse até a nossa geração? Há inúmeras outras abominações sendo cometidas por igrejas e líderes evangélicos. Pessoas que se afastaram totalmente da fé verdadeira, com práticas totalmente estranhas, esdrúxulas, tentando transparecer um ar de espiritualidade, aquilo que é totalmente estranho, profano, animal, terreno e diabólico. A igreja vive os seus últimos momentos na face da terra. E esta igreja que está aqui é uma igreja que está vivendo a apostasia da fé profetizada pelo apóstolo Paulo. Nós vivemos a era da igreja de Laodiceia. A igreja descrita no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no verso 14. Vamos ler comigo. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Observe, a igreja não é nem fria e nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Note que a igreja contemporânea, a igreja dos últimos dias, ela acha que ela é rica, que ela de nada tem falta, mas na verdade o Senhor admoesta dizendo que ela é pobre, cega, nua e desgraçada. Nós temos vivido esse tempo de esfriamento espiritual. Temos vivido um tempo em que é difícil você entrar dentro de uma denominação cristã e ouvir verdadeiramente a palavra de Deus como ela tem que ser pregada, porque as pessoas querem ouvir aquilo que lhes agrada o coração somente. Elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem o que Deus pode proporcionar, não o que Deus é. Você já imaginou ser amado por alguém e dizer para alguém: olha, eu te dou toda a minha riqueza, te dou pedras preciosas, te dou ouro, para você me amar. E essa pessoa olha para você e diz: eu não sou feliz com tudo isso que você me dá para eu te amar. Eu ainda preciso daquele seu par de tênis velho, sujo, imundo. Aí você olha e diz: mas como? Eu estou te dando todos os meus tesouros, todas as minhas riquezas, e você ainda quer aquele par de tênis sujo e velho? E a pessoa olha para você e diz: eu só vou ser feliz se você me der aquele par de tênis sujo e velho. É isso que acontece na igreja brasileira. Jesus Cristo nos deu a salvação
Ele morreu na cruz do Calvário para livrar eu e você do fogo do inferno. Mas nós ainda estamos preocupados? Nós não. Algumas pessoas, ou uma boa parte das pessoas, ainda está preocupada com o carro, com a casa, com os bens, com o par de tênis sujo e velho. Não ama Cristo pelo que Ele é, ama Cristo pelo que Ele pode proporcionar. E por causa desse evangelho mentiroso, dessa falácia, desse engano, muitas pessoas têm se suicidado, muitas pessoas têm ido ao inferno todos os dias, sem conhecer a verdadeira salvação, sem conhecer o verdadeiro Jesus da Bíblia. Vários discípulos, vários apóstolos foram mortos ao fio da espada, foram degolados, foram martirizados, porque entenderam que o Evangelho de Cristo não é somente na terra. O apóstolo Paulo escreveu que os que esperam em Deus somente nesta vida são os mais miseráveis dos homens. Mas a igreja que está na terra, a igreja moderna, a igreja contemporânea, não entendeu ainda o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Talvez na sua denominação cristã não esteja acontecendo nada dessas coisas que nós mostramos. Porque de fato elas são muito vergonhosas, elas são muito vexatórias, elas são escandalosas. Mas certamente, se você está fraco, está sem alimento espiritual, está se sentindo desanimado na fé cristã, significa dizer que o seu líder, o seu pastor, não está lhe dando o verdadeiro alimento espiritual. Muitas igrejas se intitulam como a única porta da salvação, como se nada e nem ninguém mais pudesse levar o verdadeiro evangelho. Isso também é uma grande apostasia. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O apóstolo Paulo profetizou que haveria a apostasia da fé cristã. Agora eu pergunto para você, diante de tudo aquilo que você viu, será que esta profecia está em cumprimento nos nossos dias? Será que esta profecia dada pelo apóstolo Paulo a Timóteo, ela foi cumprida na nossa geração? Certamente que sim. Então se prepare, porque Jesus está voltando.